Eu acho que aqui essas 2, 3 aulas é mais para gerar perguntas, dúvidas, curiosidades. E eu tenho algumas, mas eu quero dar a abertura para a plateia, se alguém quer fazer uma pergunta. Aqui é a hora para tirarem dúvidas. Eu vou fazendo algumas perguntas. Quer fazer? Acho que vem um microfone aqui. Espera aí. A gente tem tratamento para essas complicações pós o enxerto? Todas essas complicações, principalmente essa reumatológica que eu mostrei, imunológica, a gente tem tratamento sim. Corticoide, por exemplo, é a droga mais usada. Tá? E de certa forma, existe quanto mais grave for o evento, menos frequente ele é. Né? Então, de certa forma, assim, 5, 10% dos pacientes que vão ter aquela foto que eu mostrei para vocês. Aquilo é o caso extremo, a grande maioria não vai ter. E, na verdade, essa é uma complicação que a gente quer que o paciente tenha, mas não daquele jeito. Porque se está tendo um ataque em células normais, também está tendo um ataque nas células da leucemia. Então, a gente fica ali entre o espeto e a brasa, né? Então, assim, o sistema imune tem que funcionar, destruir a leucemia, vai pegar algumas células normais, todo tratamento tem efeito colateral, esse é o do transplante, mas a gente não quer que evolua, para que o paciente se mantenha curado. Depois existe ali uma tolerância imunológica, mas tem tratamento sim, e isso também já melhorou bastante. Tá? Obrigado. Tem mais uma... Acho que tem um microfone aqui. Por favor. Queria fazer uma pergunta. Qual seria o nível de plaqueta que indicaria o mínimo para fazer biópsia renal? Veja bem, isso é tudo estratificado, né, por protocolos. Para biópsia renal, a gente exige 50 mil plaquetas. Tá? Mas importante também é se essa plaqueta está funcionando ou não. Então, o paciente, às vezes, em uso de antiagregantes, tudo, precisa transfundir mesmo com 200 mil plaquetas. Mas, se não estiver tomando antiagregante, com 51 mil plaquetas já dá para fazer o transplante sem problema nenhum. É o mesmo critério de uma colecistectomia, por exemplo, de uma apendicectomia. Aqui, então, vou aproveitar um gancho aqui. Tem uma das perguntas que eu queria fazer para você, Zé Marques. Eu sou cardiologista de formação e acho que a interação da cardiologia com a hematologia cresceu muito nos últimos anos e já cria-se até uma subespecialidade de cardiologia trombótica. Isso por conta dos novos antiplaquetários e novos anticoagulantes que têm saído no mercado. Então, eu queria que você desse uma palavrinha sobre trombose em função desses novos antitrombóticos. Isso é uma seara, né, Ricardo? Na realidade, a trombofilia é uma área da hematologia que cresceu muito nos últimos tempos e ela tanto é relacionada à função plaquetária de hiperagregação, etc., quanto também a fatores genéticos e adquiridos que facilitam a trombose, né? Então, explicou-se agora muito do que antigamente não se explicava, tá? E não conseguiria se tratar. Só para vocês verem, um exemplo bem assim, básico, é que antigamente o sistema de coagulação era pensado que era um só. Ele era ligado, coagulava, desligado, anticoagulado. Então, todo mundo aqui devia estar desligado. Hoje em dia, a gente sabe que não. Nós temos 2 sistemas de coagulação funcionando ao mesmo tempo. Tá? A coagulação que liga e desliga e a anticoagulação que liga e desliga. Então, às vezes, se faltar algum processo nessa anticoagulação, o paciente acaba tendo uma tendência à trombose, mesmo que o procedimento de coagulação esteja desligado. Então, isso daí gerou, assim, na realidade, quando a gente, até há 15, 20 anos atrás, a gente tratava pacientes com trombose com veneno de rato, né? Dicumarínico. Vocês nunca ouviram falar em Racumin, que é para matar rato, e o rato morre de hemorragia. Então, era um inibidor da coagulação. E a gente, dosando isso daí, com os antivitamina K, a gente consegue fazer com que a pessoa desregule o seu sistema de coagulação para uma menor coagulação e que previne algumas coisas. Hoje nós temos diversos anticoagulantes de
segunda e terceira geração, que agem independente da alimentação, independente de dose, é uma dose só praticamente para todo mundo. E isso evoluiu demais, né, tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças cardiológicas trombóticas. Mas seria um congresso só para isso, entendeu? De tão grande que é. E só pegar o gancho, Marcos, rapidinho, uma outra interface das duas especialidades também é a cardio-oncologia, né? E isso é importante também para o médico generalista, porque o paciente oncológico, hoje, várias doenças se tornaram doenças crônicas, então sobrevive cada vez mais. E é natural que esses pacientes cheguem no pronto-socorro, em prontos atendimentos, que ele procure também um generalista por situações que ele mesmo acha que não tem a ver com tratamento ou com a doença de base, mas na verdade tem, né? Então o paciente está ficando mais velho, e aí a gente começou a ver alterações cardiológicas a longo prazo também. E a cardio-oncologia hoje também é uma sub-área que tem se desenvolvido bastante. Não esquecendo das drogas que podem ser potencialmente cardiotóxicas, né? Sem dúvida. Que devem ser até mudada a dose, tudo em determinadas condições cardíacas. Exato. Isso é interessante porque na cardio-oncologia envolve as duas doenças que hoje mais matam: as doenças cardiovasculares e as neoplasias. Exato. Então, tem uma interação muito importante. Muitas vezes você descobre uma neoplasia porque o paciente apresentou uma trombose, por exemplo. Então, essa é importante. Agora, eu acho que para os jovens e para os mais experientes, é muito importante que, na medicina hoje, está disponível 2, 3, 4, 5 tipos de anticoagulantes novos. O warfarina já ficou para trás, e os antiplaquetários também existem vários novos, aspirina já ficou para trás. Então, realmente é muitas vezes complexo essa disponibilização desses antiplaquetários e anticoagulantes novos, e dentro da cardiologia tem essa interação muito importante nisso. Eu queria aproveitar assim, uns minutos, também no final, se o Zé Marcos também puder comentar. Hoje, e com o Covid, teve muitos episódios aí de trombose, a preocupação disso e tal. E hoje em dia o Dimirudê é uma emoção, né? Você dosa o Dimirudê e você está alto, o que faz, se você dá um anticoagulante ou não. Então, se ele puder passar uma mensagem sobre o Dimirudê. Muito obrigado por essa pergunta, mas veio assim que nem uma bola na minha altura num campo de vôlei, viu? Isso daí o Renato está rindo porque ele sabe até que eu vou responder. Tem um aforismo que fala que excesso de exame faz mal para a saúde, e faz. Tá? Então, antes de falar do Dimirudê, eu vou dar um exemplo de que em Campinas, há algum tempo atrás, começaram a incluir no Papa Nicolau um estudo de fator 5 Leiden, que dava um fator genético que causa trombose em pessoas susceptíveis. E encheu o consultório dos hematologistas. Então, a mulher ia lá, fazia Papa Nicolau, dava fator 5 Leiden heterozigoto e ia para o nosso consultório para dar anticoagulante. O que é um absurdo. Mulher que já fumou 20 anos, já teve 3 gravidezes, nunca teve trombose, e por causa desse exame questionava-se se ia ter ou não trombose. Quer dizer, esse é um exemplo clássico, né? O Dimirudê, na realidade, é uma medida de atividade inflamatória, como é a ferritina também. Se você tiver uma Covid, ou tiver uma gripe, ou tomar 2 taças de vinho e fizer a ferritina no dia seguinte, ela está estourada lá em cima. Aí vai falar que o cara tem hemosiderose. Na realidade, não é uma medida inflamatória. Então, o Dimirudê ele não serve para a gente fazer essa indicação de anticoagulação quando ele está aumentado sozinho. Ele serve para confirmar uma suspeita de tromboembolia pulmonar quando há clínica. E também uma trombose de veia, assim, quando você tem uma clínica que o Doppler fica em dúvida. Então, veja bem, se por um acaso tratar trombose seria dar anticoagulante simplesmente, é só encher de anticoagulante todas as caixas d'água de São Paulo que acabaria a trombose. Mas ia morrer muito mais gente de hemorragia.
Porque se eu estiver tomando anticoagulante e o Renato não tiver, a gente estiver num carro, a chance de eu morrer num acidente é mais de 70 vezes superior. Tá? Cair no banheiro e bater a cabeça, um AVCH, é muito comum. Então, tem o risco, tá, de se anticoagular. Então, veja bem, dímero D aumentado, pode estar 5.000, pode estar 7.000, não é indicação precípua de anticoagulação. E sim quando tem uma clínica suspeita disso. Tá bom? Última pergunta, rapidinho. Para o Renato, o Zé Marques já falou da ferritina. Eu queria que você comentasse também de ferritina alta, elevada, que acaba sendo, hoje em dia, muito comum. E se, especificamente, de sangrias terapêuticas, rapidamente sobre isso. Isso é ótimo. É uma pergunta muito boa. E é muito recorrente no consultório de hematologia, no ambulatório, o que se chama de hiperferritinemia. E aí tem conceitos importantes. As alterações, de uma maneira geral, um princípio universal em hematologia, é que boa parte daquilo que a gente vê através da hematologia, na verdade, são alterações secundárias. A doença de base não é hematológica. Então, a anemia ferropriva é mais comum, mas a anemia de doença crônica é bastante frequente. Então, muitas vezes, a gente é a porta de entrada e a gente acaba depois encaminhando o nosso paciente. A ferritina é um exemplo clássico disso. A ferritina tem a capacidade de armazenar ferro nos tecidos, né? E no nosso sistema, de maneira geral, e por isso ela pode estar aumentada em situações de hemocromatose, que de uma maneira geral pode ser primária, que é uma alteração genética, a gente nasce com isso. Os homens são mais fáceis de a gente ver essa alteração, porque a gente não perde sangue todos os meses através da menstruação. A mulher geralmente é pós-menopausa. São 2 genes, né, pelo menos, então tem o heterozigoto e o homozigoto, e tem aqueles que transfundem também os pacientes hematológicos, por exemplo, talassemia, né? Então isso também tem a necessidade de transfusão. Mas tirando esse grupo, o restante, na verdade, a ferritina é um marcador de fase aguda. Qualquer evento inflamatório que a gente tiver, a ferritina vai estar alta. E a causa mais comum, na verdade, é síndrome metabólica, esteatose hepática. Então, é muito comum. Chega a ferritina alta lá, eles querem fazer o gene, né, o paciente. A gente pede ultrassom de fígado. Eu falei, mas doutor, eu vim no hemato. E a gente pede ultrassom de fígado, pede lipídio, pede tudo. Porque essa é a causa mais comum. Então, tem que ficar muito atento. Se a gente gripar e fizer ferritina, está alta. Se você tem lúpus, se você tem artrite reumatoide e fizer ferritina, está alta. Tá? Se você pegar Covid, vai estar alta. E por aí vai. É um marcador, assim como a proteína C reativa, o VHS. Tá? A ferritina também vai aumentar em estados inflamatórios, sejam eles infecciosos ou não. E é de longe a causa mais comum que a gente recebe. E a gente acaba fazendo um diagnóstico metabólico, por final, por serem as alterações mais crônicas, né, que a gente recebe. Então, ficar muito atento a isso. Quando tiver os casos de hiperferritina, é muito semelhante ao raciocínio do dedímero. Tem alguns exames de medicina que são histéricos, né? Qualquer coisa faz eles estourarem, né? E a gente precisa aprender a identificar esses, porque senão a gente comete iatrogenia, tá? E aí, não vamos sangrar esse paciente, evidentemente. Se você pegar um paciente com esteatose hepática, ferritina alta, e levar ele para sangria, ele vai fazer anemia. Ele vai perder ferro, na verdade. Quem que a gente tem que sangrar? Aquele que tem hemocromatose. Sangrar que fala sangria terapêutica. Tá? Então, precisa ter muito cuidado. Eu já peguei pacientes, o Marcos com certeza também, que chegou com ferritina alta, em sangria que já estava anemiando. O paciente, doutor, estou fraco, estou cansado, fui fazer sangria, piorei. Né? Vai piorar mesmo. Né? Se a gente faz o diagnóstico errado, provavelmente o nosso tratamento não vai funcionar. É isso. Muito obrigado, Renato. Bom, eu gostaria de encerrar aqui esta mesa, parabenizar os 2 colegas por excelentes palestras, agradecer aqui a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular pela participação aqui. E parabéns para todos, espero que tenham aproveitado.